E como começou o Metropolitano em si? Cara, o Metropolitano, você vai entender quando chegar na reta final, você, mais do que ninguém vai saber disso, você vai entender o porquê que hoje ele é o que é, porque quando eu explicar como que ele se criou. O Metropolitano surgiu da necessidade, da vontade, do desejo de um pequeno grupo mesmo, estou falando de 4, 5 empresários que estavam lá em 2012, lá em Uberlândia, eram amigos, eles tinham alguns movimentos de, poxa, tem uns profissionais aqui, os arquitetos, design de interiores, que são parceiros aqui das nossas lojas, né, desses empresários que fornecem produtos e serviços para a construção civil, e eles tinham um desejo de se relacionar melhor com esses profissionais, porque a relação às vezes ficava meio distante. O arquiteto pescava ali na obra, escolhia alguns produtos, indicava essas lojas, mas o empresário tinha aquela sensação de que parece que o arquiteto nem conhece tão a fundo a empresa dele, o produto dele, e o que eu percebi depois, não conhece ele como empresário, como pessoa. Sim. Né? Mas eles começaram alguns movimentos por iniciativa própria, de se organizar para poder trazer um grupo de profissionais aqui para São Paulo para ir na Casa Cor. E para fazer a mesma coisa, levando lá no Rio de Janeiro, na Casa Cor do Rio de Janeiro, por exemplo. E eles começaram a fazer esse movimento, isso começou a dar certo, e aí chegou uma hora que eles falaram assim, cara, não dá mais para a gente ficar administrando isso. Vamos arrumar alguém, um carinha do marketing aí, para cuidar dessas demandas para a gente, para organizar essas experiências, para organizar essas viagens, para falar com esses escritórios, etc. E no meio dessa brincadeira, é que um amigo meu da faculdade, que conhecia um desses empresários de uma loja de planejados, falou, olha, eu tenho um carinha para indicar aqui para vocês que pode ter a ver com isso daí. Né? E aí fui lá, sentei com esses empresários na mesa, eles tentaram me explicar qual que era a dinâmica da relação do setor de empresários, profissionais da área, produtos, serviços, como se unir para entregar algo melhor para o cliente final, né, para o cara que está construindo a casa dele. E aí foi a hora que eu comecei a trabalhar com esses empresários. Então eles eram um grupo muito pequeno de empresários, sentavam toda quinta-feira na mesa de um bar e ali eles resolviam o que eles queriam fazer. Legal, eu ia lá junto, sentava com eles para anotar as coisas que eles estavam pensando em executar e eu colocava aquilo em prática. Então isso era 2012. 2012 para 13, 13 para 14, esse grupo foi crescendo, eu fui entendendo a relação de mercado, eu fui entendendo qual que era o fluxo comercial de venda, a esteira, a jornada do cliente, a esteira de produtos que as lojas tinham que ter. E na hora que eu fui entendendo isso, eu comecei a desenvolver outros gatilhos, pequenas ações de incentivos, cafés, workshops, jantares, encontros de negócios, para poder realmente aumentar o relacionamento. Porque eu percebi que quanto mais, com mais profundidade, essas pessoas, arquitetos, designers de interiores, conheciam de fato essas outras pessoas, empresários, lojistas, fornecedores, mais confiança eles tinham para fechar negócio. Mais entendimento e curiosidade em ouvir, entender e conhecer com profundidade o produto que aquele cara tinha para vender. E aí isso começou a dar muito certo. Esse grupo começou a crescer, eles eram uma associação, obviamente esses 5, 6 viraram 8, que viraram 10, que viraram 12, que viraram 15, que viraram 23. E aí, nessa hora, meu amigo, esse aqui se desentendeu com esse aqui, e aí, bom, quem é da nossa área vai saber bem o que eu estou falando aí. Aí eles pegaram e falaram, não, nós vamos criar um outro grupo de empresários, porque a gente não tá tendo conflito de valores, de ideias aqui. E aí começou um grupo de cá, outro de cá, e eles falaram, não, Fábio, vem então aqui com a gente, vamos continuar. Não, então vem aqui com a gente que a gente vai fazer um negócio novo. Eu olhei aquele cenário, aquela briga, falei, eu não vou ficar no meio disso aqui não, gente, eu vou parar, vou recolher minhas coisas aqui, vou continuar com outros projetos que eu tinha, que aí eu já tinha começado, até porque tratei outras fontes de renda, já tinha desenvolvido uma revista na área da arquitetura, da decoração, fotografava projetos, fazia matérias, enfim. Legal. E aí eu fui tentar focar nisso. Cara, não deu 10 meses, eles me procuraram já em meados de 2015, falando, Fábio, vamos retomar, porque não está dando certo, está faltando gestão nisso daqui. Eu falei, tá, vamos, mas agora a gente vai voltar de uma maneira diferente. Eu vou criar um produto, eu vou criar um programa, eu vou clusterizar, separar, categorizar, através de rankings, de métodos, de reconhecimento, de expressividade de mercado, esses profissionais, e nós vamos homenagear esses profissionais. Que legal. E nós vamos fazer isso através da parceria deles com as lojas de vocês. Mas a gente vai criar um sistema, uma plataforma, uma infraestrutura onde a gente tem uma relação clara, transparente e eficaz, tanto para empresários quanto para profissionais.
E assim essa briga acabou, seguimos em frente juntos. Existe uma outra associação ainda que se manteve, continua até lá, a gente tem uma relação ótima com os empresários que ficaram essa outra associação. E assim nasceu, dia 1º de novembro de 2015, o Núcleo Metropolitano de Arquitetura e Design, hoje o nome atualizado, Metropolitano Negócios e Experiências. A gente começou com isso em Uberlândia, Minas, ficamos um período em Uberlândia, mas quase ao mesmo tempo a gente começou em Ribeirão Preto também, porque um cliente legal, nosso cara. tinha loja em Ribeirão Preto, chamou o grupo de empresários. Então, o que eu percebi? Que nós criamos comunidades. Hoje, nós fazemos parte de uma infraestrutura com mais de 1.000 lojas no Brasil inteiro, com mais de 1.000 empresários dentro dessa legal, comunidade, subdivididos em várias microcomunidades, em mais de 60 cidades no Brasil, gerando negócios, e a gente, através da nossa plataforma, fomenta mais de 7 bilhões de reais no mercado brasileiro. Que legal, cara. E a gente cuida da relação entre esses 1.000 empresários e 28 mil arquitetos, designers de interiores aí, né, em todas essas cidades no Brasil. Então, assim isso começou. O Metropolitano começou com o objetivo de fomentar comunidades. Pontos, vendas, prêmios, negócios, é consequência Eu concordo de uma plenamente boa contigo. relação feita em uma comunidade na qual você se sente pertencente. Porque comunidade é isso. Comunidades são pequenos grupos. Grupos onde você olha e você fala, cara, eu tenho um lugar aqui. Eu tenho vez, eu tenho voz, eu tenho palco. Então, dentro do Metropolitano, os nossos empresários têm isso. Foco no cliente. Meu cliente é você. Meu cliente é a loja, é a empresa, é o fornecedor que faz parte. E eu preciso ouvir o meu cliente, reunir as ideias, as vontades, os medos, os sonhos, os desejos desses clientes, que são os empresários, para entender o que eles querem entregar para o mercado. O que eles querem entregar para o arquiteto, para o designer de interiores, para o cliente final deles, Sim. quando o assunto é qualidade, para que eles façam juntos um trabalho melhor de atender esses profissionais. Então, o Metropolitano surgiu disso, do desejo das pessoas pertencerem. E todo mundo está buscando um lugar para pertencer. Isso é, Né? isso é uma verdade Em muito qualquer boa. aspecto. Você gosta de moto? Olha, eu sou mais. Eu vou te falar que moto e carro não são muito mais coisas. Eu gosto de tocar. Então eu sou da guitarra. Então, beleza. Assim, Você é um cara da guitarra. isso. Se você é um cara da guitarra, eu tenho certeza que você tem, no mínimo, grupos de WhatsApp, ou segue Instagrams voltados para isso. E o que essas marcas que vendem guitarras fazem? Elas organizam comunidades. Exatamente. Elas organizam atividades para manter você conectado com aquela comunidade. Então, todo mundo busca o seu lugar, se pertencer a algo. Na escola, a gente era criança, a gente queria entender de que grupinho que a gente ia fazer parte. Na minha época da escola tinha o grupinho das patricinhas, o grupinho da galera do rock and roll, o grupinho do sertanejo, o grupinho verdade. do futebol. E aí o grupinho do futebol sempre fazia as coisas junto. O grupinho das patricinhas sempre fazia as coisas junto. É isso aí Né? mesmo. E eu sempre percebi esse movimento. E aí, cara, veio na minha cabeça aqui agora uma coisa muito engraçada. Eu era de todas as comunidades. Eu ficava transitando entre todas, então eu falava um pouquinho com esse grupinho aqui do Mauricinho e da Patricinha, mas falava um pouquinho com o grupinho do futebol, com o grupinho do rock and roll, e eu não entendia porque na época porque que essas comunidades não se conectavam. Fazia uma festinha de aniversário, uma festa minha, alguma coisa, parecia a Torre de Babel, parecia que tinha dezenas de pessoas falando idiomas diferentes no mesmo lugar que não se misturavam, porque eu não era de uma comunidade só. E eu acho que daí, olha só que louco, né, cara? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu acho que daí foi surgindo esses skills de criar uma macro comunidade a nível Brasil, hoje internacional, que a gente vai falar sobre isso também, mas que atendesse com esmero, com delicadeza, com sensibilidade, microcomunidades espalhadas no país inteiro. Né? Cada um com seu DNA, cada um com seu posicionamento, cada uma com a sua forma de se expressar, com a sua forma de se comunicar. E o Metropolitano é isso, ele acaba sendo um projeto de todos. Né? Alguns pilares são iguais, mas a gente hoje é um projeto de todo empresário que quer realmente se comunicar com a sua comunidade, que quer fazer parte ou criar uma comunidade que realmente ele se sinta pertencente. Né? Então, Isso é muito legal.